Olá, olá! Hoje eu estou aqui para falar de algo que pode ser muito doloroso, de algo que é uma dor silenciosa que pode não ser tão clara como um abuso, como um abandono, mas que machuca demais porque mexe lá no fundo com a nossa sensação de não pertencer, de estar fora, de ser rejeitado. Hoje eu vou falar do esquema de isolamento social. Já ouviu falar desse esquema? Já se sentiu de fora de um grupo, de fora da família, de fora da turma da escola? E como é que é a sensação? Pode ser diferente, dependendo da forma como você lida com esse esquema. E hoje é sobre isso que a gente vai falar. Eu não me encaixo. É o esquema de isolamento social, o capítulo 9 do livro Reinvente Sua Vida, que nós estamos estudando na comunidade do Reinvente. Meu nome é Lilis Corteganha. Se você não me segue, entra aí, segue aqui no Psilink. Eu tenho também o @psi.liliscorteganha no Instagram, e lá no meu Linktree tem o linkzinho da comunidade Reinvente. Se você não está lá, entra, porque lá eu vou compartilhando materiais para a gente ir se autoconhecendo e ajudando os psis, os terapeutas também a conhecer seus pacientes, tá certo? Então vamos aqui comigo. Você já se identificou com algo daquilo que eu falei aqui? Eu vou passando o livro e a gente vai estudando juntos, combinado? Então, nesse capítulo, a gente vai falar sobre esse esquema que faz com que as pessoas tenham sofrimento em eventos, em encontros sociais, em festas de família. Você já sentiu aquela sensação de tem uma festa, eu já começo a ficar ansiosa uma semana antes, um mês antes, eu não quero ir, eu começo a suar a mão. Você já passou por isso? Ou talvez você seja daquele tipo, como aqui no livro a gente tem o exemplo da Débora, que que é esse tipo mais ansioso, mas nós temos também o exemplo do Adam, que é aquele tipo que vai para a festa e fica lá no seu mundinho. Sabe aquele que se escora na parede? No passado tinham aquelas festas e sempre tinha alguém lá escorado na parede, não tinha? E que ficava com aquele ar misterioso, parecia que estava em outro mundo. Os famosos forasteiros aqui. Então talvez você seja esse tipo, mas a gente precisa entender o que compõe esse esquema. Será que eu tenho esse esquema? Será que eu não tenho? Será que o meu paciente tem? Então tem algumas perguntinhas que eu deixei lá na comunidade do Reinvente. Se você não está lá, entra lá no meu Linktree, se inscreve. Mas eu vou perguntar aqui para você. Quando você pensa nessa questão de interações sociais, você se sente constrangido em situações sociais? Talvez tenta aí responder de 1 a 6, sendo 1 completamente falso, 2 falso na maioria das vezes, e aí vai até 6 e me descreve completamente. Então tenta aí de 1 a 6. Agora, então, primeiro, sinto-me muito constrangido em situações sociais, sinto-me um incômodo e chato em festas ou outros tipos de encontros, eu nunca sei o que dizer. As pessoas, como os meus amigos, estão sempre acima de mim, de alguma forma, estilo, beleza, popularidade, status, riqueza, educação, carreira. Prefiro evitar do que ir a um evento social. E aí? 1 ou 6? 1 a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Não me sinto atraente, sou muito gordo, muito magro, muito feio, muito alto. Sinto-me fundamentalmente diferente dos outros. Você já se sentiu assim? Todo mundo já se sentiu assim alguma vez, mas isso acontece frequentemente? Não sinto que pertenço a algum grupo, sou um solitário. Sempre sinto que estou fora dos grupos. E aí não quer dizer que você pode estar nos grupos, mas a sensação é que você está fora. Minha família era diferente das outras. Muitas vezes religião, nível social, talvez tinha alguma patologia na família. Sinto-me deslocado da comunidade. E aí? Pontuou bastante 6 aí? Começou a pontuar 4, 5 ou 6, já acende alerta aqui para o nosso esqueminha, tá certo? Só que aqui, como eu disse, a gente tem 2 tipos de esquema de isolamento. Aquele que se sente inadequado e o que se sente diferente. O que se sente inadequado é a Débora, que já tem um esquema de defeito junto. Então, o esquema de isolamento social ele é mais externo, é o que o de fora
a minha interação com esse de fora. E ela tem já essa questão de isolamento, mas ela também tem o defeito, e a gente já vai entender por quê. Então ela se sente, eu vou ser chata, eu não tenho nada interessante para falar, as pessoas não vão gostar de mim, então eu vou estragar tudo. Então ela já tem um esquema de defeito junto, então ela se sente inadequada. Diferente do Adam, que a gente vai ver aqui no livro, que ele se sente diferente. E o que é se sentir diferente? Eu não pertenço, eu não tenho relação, essas pessoas são tão diferentes de mim, mas não é tanto por uma questão de eu sou defeituoso, ok? Então são dois tipos, talvez você se identifique com a Débora e sinta aí que as pessoas vão estar reparando na minha roupa, se eu sou feia, se eu sou gorda, se eu sou alta, se eu sou magra, ou isso faz com que você tenha essa ansiedade de estar entre pessoas, ou como ele, que na verdade ele está nos grupos, mas ele está ali e se sente completamente solitário. Mas a experiência desse esquema é realmente essa sensação de desconexão, de não estar ali, de mesmo estando entre pessoas, estar só. Não poder contar com aquele entorno, e, aliás, no caso da Débora, ainda se sentir ameaçada por esse entorno. Então, qual que é a origem? A gente tem que prestar atenção na origem, porque os esquemas eles não vêm do nada. Do nada eu senti essa ansiedade, não é do nada. Sabe aquela pessoa? Do nada eu comecei a me sentir, não é do nada, tem um gatilho aí. Na terapia do esquema a gente estuda muito os gatilhos. Nada é do nada. Teve algum gatilho, seja interno ou seja externo, que desencadeou essa reação, essa emoção, todo esse turbilhão de ativações aí esquemáticas. E muitas vezes o que desencadeia são situações parecidas com aquilo que nos remete ao nosso mundo familiar interno, aquilo que a gente viveu lá na infância. Na terapia do esquema a gente estuda muito isso. Eu sou professora, sou supervisora, sou também mentora de psicólogos. Nós temos uma formação em terapia do esquema, que é uma formação vivencial justamente para a gente poder ajudar essas pessoas a resgatar essa história. Então elas falam da história na terapia do esquema? Não, elas não só falam. A gente usa técnicas vivenciais para transportar as pessoas da cena gatilho, porque muitas vezes a pessoa vai dizer assim, não tem nada a ver com o meu passado, o meu problema é que eu não consigo me enturmar hoje em dia. E a gente entende na terapia do esquema que mesmo que a pessoa não lembre das cenas de trauma da infância, a gente consegue chegar nessas cenas através de técnicas de imagem, por exemplo. Técnicas imagísticas, onde a gente usa a emoção ativada da situação presente, por exemplo, a ansiedade, o medo, a vergonha, para nos levar para a situação traumática. Claro que eu não vou explicar aqui a técnica, mas quem é terapeuta do esquema sabe. E se você não é terapeuta do esquema, ou se é terapeuta do esquema, se dê de presente buscar um terapeuta do esquema que faça técnicas vivenciais, porque muitos terapeutas não fazem, isso não é terapia do esquema. A terapia do esquema ela implica técnicas de imagem, técnicas de cadeiras e outras técnicas vivenciais que a gente usa para fazer essas reprogramações, esses reprocessamentos que atingem tão profundo, que atingem o nível neural. Ou seja, são memórias límbicas que serão reprocessadas para gerar novos modelos de comportamento e também novas sensações. Então, é muito poderoso. Então, o que acontece aqui nesse caso? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você é terapeuta do esquema e não está usando técnicas, eu vou dizer para vocês, tenha formação. Nossa formação é focada em técnicas vivenciais, é justamente para você deslanchar. Porque nós merecemos passar por um processo vivencial, nosso paciente também, para que a gente possa reprogramar num nível profundo as nossas crenças e os nossos mecanismos autossabotadores. Então aqui, por quê? Porque tem uma origem o esquema, não é do nada. O esquema ele vem de um lugar, e aqui onde a gente tem o esquema de isolamento social, a gente tem crianças que passaram na infância situações como Adam, onde ele diz: as crianças estavam preocupadas se iam ir na festa, se iam ganhar ou não um brinquedo, enquanto eu estava preocupado se eu conseguiria pagar os boletos para sustentar os meus irmãos menores, porque os pais dele eram alcoólatras. Então ele estava na escola e aquilo que as crianças falavam não tinha nem sentido para ele. Ele foi obrigado a amadurecer muito cedo. Ele não pertencia àquele mundo ali mais. Então isso fez com que ele se sentisse diferente.
E os pais dele, como foram perdendo o nível social e indo para bairros, vamos pensar, cada vez mais simples, os pais deles ainda tinham uma postura de dizer para ele, não, a gente não vai se misturar, e de dizer que eles eram superiores. Então, de novo, eles não deixavam essa criança, que era mais submissa, que no caso dele ele tem um Adam subjugação também, não deixavam ele se enturmar, porque nos bairros ele era diferente, na escola ele se sentia diferente também, então ele acabou se sentindo de fora em todos os níveis. Já a Débora, ela se descreve como uma criança que foi mais gordinha, ela diz, eu era gordinha e os meus colegas, eles debochavam disso, ela não conseguia se enturmar, ela diz que eles derrubavam ela na escola, que ela sofria bullying, então ela se sentiu sempre de fora. E o que ela fez, diferente do Adam, que foi ali resignando esse esquema e lidando como ele podia ali com a situação, pelo tipo, provavelmente, do temperamento dele, a Débora, ela começou a querer provar que ela era boa. Então, o que ela faz? O que nós chamamos na terapia do esquema de hipercompensação. Ela tinha o defeito e ela tinha isolamento social, ela tinha as duas coisas. Então, ela começa a querer ser muito boa nas coisas. Então ela começa a desenvolver até padrões inflexíveis, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser a melhor, por quê? Porque ela quer ser aceita. E o que acontece com a Débora hoje? Ela acaba sendo rejeitada de novo, porque quando ela se sente insegura, ela tenta contar uma vantagem, contar o que ela está fazendo. Ao invés de perguntar para as pessoas, de interagir, de trocar, ela acaba tendo esse mecanismo e as pessoas se afastam, ela acaba novamente encontrando aquela rejeição. E comprova então os seus esquemas. Então a gente tem as rejeições físicas, né, que são aquelas questões, no caso dela, porque eu era gordinha, porque eu era baixa, porque era alta, porque era feia, porque era bonita, enfim, essas várias coisas que muitas vezes acontecem na adolescência e na escola, na infância, mais forte. A questão mental, né, muitas vezes a criança aprendia devagar, hoje a gente sabe, os neurodivergentes aprendem de uma forma diferente, no passado não se via assim. Então, eram taxados lerdo, tem problema, e todas essas crianças tinham uma série de questões emocionais atreladas a esses rótulos. Ou social, é estranho, inadequado, não socializa, é imaturo. Então, várias questões aqui implicam nesse isolamento, e na Débora é essa questão. E o Adam, isso que eu já comentei com vocês. Então, esses dois tipos, ou porque a pessoa é diferente, ou porque a pessoa é inadequada. E você até agora já identificou algum paciente aí com algum dessas características, desse esqueminha? Então a gente precisa olhar como que isso, muitas vezes, não identifiquei ainda, mas então eu vou dar algumas diquinhas aqui das características de como se apresentam no trabalho e nos relacionamentos. Então você vai perceber que são pessoas que elas valorizam a diferença. Ah, não, mas o fulano pensa daquele jeito. Não, mas o fulano, olha só, ele não é daquele, eu sou muito diferente. Ao invés de focar nas semelhanças. Ou seja, não, eu não posso me enturmar lá. Olha só aquela pessoa, o carro que ela tem, o jeito que ela faz, o que ela pensa, mas não olha que daqui a pouco essas pessoas estão no mesmo cargo, estão na mesma empresa, daqui a pouco eles têm também 2 irmãos, então eles não olham as semelhanças, eles focam nas diferenças. E isso, a terapia precisa ajudar eles a olhar as semelhanças, porque isso se torna um funcionamento. E quanto mais a gente procurar diferença no outro, mais a gente vai achar e mais a gente vai se cegar para semelhanças. Aqui a gente pode ver aquelas pessoas que no trabalho elas vão fazer só o básico, elas chegam, batem o ponto, fazem o que tem que fazer, saem, não se mistura, não interage, não busca algo, não é promovido porque não se encaixa, não vai fazendo parte daquele mecanismo. A gente pode também perceber porque a pessoa fica muito autoconsciente, ela vai para uma festa, ela vai para um lugar, ao invés de relaxar, ela tá sempre todo o tempo ali autoconsciente, o que eu tô sentindo, o que tá passando. Evita qualquer coisa que a gente diz ou solicita para o paciente. Quem sabe tu faz parte de algum grupo, da comunidade, ou faz parte de... A gente tem muitas vezes que ajudar o paciente a entrar em grupos, mas eles não vão. Aí tem o grupo da igreja, o grupo da comunidade, o grupo da empresa, eles não querem aderir a nenhum porque eles se sentem muito ansiosos. Muitas vezes eles têm vergonha da família, não querem que a família interaja com as outras pessoas. Muitas vezes também tem a questão do fingimento, são pessoas que aprendem a ser camaleões nas festas. Então, se a festa é de
de um tipo, então eu mudo e fico daquele tipo. Do outro eu também me moldo, mas eu sempre me sinto inadequado e de fora. Então tem todas essas questões que a gente precisa observar aqui, tá bem? Quando as pessoas trazem, muitas vezes tem uma questão de timidez também, a gente precisa estar observando. E aí o que acontece dessas pessoas quando elas vão se relacionar? Qual que pode ser a química? Será que você adivinha aí? Qual que pode ser a química que pode acontecer? Muitas vezes eles vão se apaixonar por pessoas extremamente sociáveis, porque eles acreditam que se eles estiverem com essas pessoas, eles vão se sentir inseridos. Pode ser que sim, né? Se esse parceiro ele é atento às necessidades, mas pode ser que não. Pode ser que o fato de estar com um parceiro sociável faz com que cada vez mais eles se tornem independentes e não desenvolvam essa característica sem nem ao menos se dar conta de que não estão se desenvolvendo. Porque esse parceiro leva para o lugar, esse parceiro faz amigo, esse parceiro vai com essa pessoa como um chaveirinho e chega no momento que essa pessoa, né, ou ela cansa, ou ela cria ali, ou cansa e acaba então deixando, e esse parceiro depois vai ter que lidar com isso, ou seguem juntos, mas sempre com aquela sensação de não se desenvolver no seu próprio self. Porque nós não fomos criados para sermos dependentes a tal ponto. A gente tem às vezes a dependência, a autonomia, a gente joga com isso, mas a gente precisa desenvolver a autonomia. E no momento que essas pessoas não conseguem se relacionar, se o parceiro não estiver junto, isso se torna perigoso. Ou a gente tem como Adam, aquela pessoa que se atrai por outros forasteiros. Então ele conta que ele teve um relacionamento com uma artista e essa artista também tinha essa sensação de não fazer parte. Então os dois se juntavam e ficavam falando sobre isso, né, de como as outras pessoas eram de um jeito diferente, eles eram diferentes de todo mundo. Então isso faz com que dê um conforto para a pessoa na hora, sim, mas num contraponto pode fazer com que esses grupinhos fiquem cada vez mais isolados. Nas escolas a gente vê isso, não tem? A turminha do punk, a turminha do outro então que é emo, a turminha das patricinhas, então eles vão se separando por nicho. Isso tende a mudar na faculdade, onde eles passam a buscar mais por afinidade, não por popularidade, mas tem pessoas que não, tem pessoas que seguem nesse funcionamento e seguem sofrendo as consequências do isolamento social, mesmo na adultez. Então como é que a gente faz para mudar esse esquema final? Hein? O que você acha? Tem como mudar? O que eu tenho para dizer para você? O esquema ele não é fácil de ser mudado, porque é algo que foi aprendido quando o cérebro estava sendo moldado. O cérebro da criança é muito plástico, do Adam, da Débora, então a criança, quando o cérebro está se desenvolvendo, ela aprende tudo de uma forma muito rígida, porque ela não tem ainda o pré-frontal pronto, ela é mais límbica, é mais emoção, então aquilo é mais rígido. Mas nós na terapia do esquema nós temos técnica para trabalhar com isso. Então você que está aqui me assistindo e gostaria, busque um terapeuta do esquema. Se você não tem como buscar, coloca, né, nos procura, que a gente pode indicar bons terapeutas para você que façam técnicas vivenciais. E se você é terapeuta e não faz, busque aprender técnicas vivenciais. A gente está sempre compartilhando aqui conteúdos. Tem o canal do Instagram, psi.linescorteganha, nós também compartilhamos. Temos formação vivencial em terapia do esquema, porque é uma ferramenta potente. Mas vamos pensar, vamos começar por aqui com essas dicas que eu vou dar, e aí você faz essas dicas aqui, se sentir que está difícil, que não está conseguindo, peça ajuda. Não se isole, não dê esse voto de confiança para o seu esquema. Ele já esteve com você a vida toda. Se ele te entregasse resoluções para a sua vida que realmente te fizessem se sentir bem e te curassem, ele já teria feito, não teria? Mas ele não fez. Então busque ajuda, gente, porque o esquema de isolamento, o que ele diz para a pessoa? Fica sozinha, né? Tu não pertence, essas pessoas não têm, tu não vai conseguir encontrar o teu lugar. Mas isso é só uma voz esquemática, e eu te garanto que no momento que a gente entende a origem, que a gente reprocessa essas memórias, você começa a deixar cair essas lentes e ver as coisas de uma forma diferente, e aí o seu entorno muda, tá certo? Então como é que a gente muda esse esquema? Primeira coisa,
Entenda a sua infância de isolamento social. Sinta a criança isolada dentro de você. Você precisa se conectar com essa criança e eu sei que pode doer. Porque o que acontece? Muitas vezes eu quero resolver a situação hoje, mas eu não quero saber da minha criança. Eu não quero lembrar daquela criança que foi humilhada na escola. Eu não quero conectar com ela porque dói. Eu não quero conectar com aquela criança que estava de fora, que se sentiu rejeitada, excluída dos grupos. Eu não quero porque isso vai doer. O Adam, por exemplo, eu não quero conectar com aquela situação que eu vivia na minha família porque foi duro demais. É mais fácil eu me desligar, que é o que ele está fazendo, entrando nesse protetor desligado e se desligando cada vez mais. Mas isso não cura, isso só fortalece o esquema e leva a pessoa para o adoecimento. Então essa é a primeira coisa. E aí você pode usar técnicas vivenciais para visualizar essa criança, para encontrar essa criança, fotos e técnica de cadeiras para conversar com essa criança. Segundo, liste situações sociais diárias que você se sente ansioso ou desconfortável. Bom, gente, se eu não sei, se eu não tenho claro para mim onde é que eu me sinto ansioso, eu não tenho nem como trabalhar. Então, muitas vezes você vai me dizer, eu me sinto ansioso em todos os lugares e não é verdade. Quando você para observar, não, peraí, quando tu vai no mercado, se sente, não, no mercado não, onde é que eu me sinto ansioso? Não me sinto ansioso na empresa. Se sente ansiosa quando, sei lá, vai na igreja, não, lá não. Então, onde mais se sente ansioso? Ou me sinto sim. Então, a gente precisa entender. E você precisa ter essa consciência. 3, liste situações em grupo que evita, tá? 4, liste formas como hipercompensa sua sensação de ser diferente ou inferior. E o que é aqui? Quando você tá num lugar e você sente assim, tá todo mundo melhor que eu, tá todo mundo é bem sucedido, mais bonito, o que você faz? Você foge, vai embora, você começa daqui a pouco a criticar as outras pessoas e se sentir tentar contar vantagem, ou você muitas vezes fica ali e começa, olha só como todo mundo é mais bonito, olha só, e fica remoendo aquilo ali. O que acontece com você? Liste as formas. Isso, na verdade, a hipercompensação é como você transforma no contrário, mas eu tô dando aqui tanto a fuga como a resignação, como a hipercompensação. A hipercompensação é o contrário. Agora eu tento não me sentir assim, eu quero me sentir melhor, eu quero me sentir melhor que os outros, eu quero contar uma vantagem, eu quero me sentir grande, eu não quero me sentir pequeno. Como você faz isso? Então, liste as características que fazem você se sentir diferente, vulnerável ou inferior. O que você tem em você que faz você se sentir diferente? O seu histórico, seu nível social, suas dores, alguma condição física, ou muitas vezes que faz você se sentir inferior. Não, eu não consigo aprender, o que é que passa aí dentro? Eu não me acho tão capaz, eu não me acho tão bem, o meu corpo não tá legal, o que é? 6. Se você está convencido de que realmente tem algum tipo de falha, defeito, escreva o passo a passo de como superá-los e siga-o de forma gradual. Por exemplo, olha, eu acho que eu estou muito acima do peso. Qual seria o passo a passo para eu poder sair desse funcionamento? Porque uma coisa a gente precisa entender. Existe o esquema de defectividade, sim, onde a pessoa ela fica se criticando e se machucando e se martirizando, mas também existem situações onde a gente precisa ter um autocuidado. Então, ok, existe algo, ou por exemplo, eu me sinto humilhado porque eu precisaria saber mais desse assunto e não sei. Então, eu não vou trabalhar só com a questão, ok, você não precisa se sentir humilhado, todo mundo tem direito a aprender, mas eu também não vou dizer para a pessoa, você não precisa aprender se ela precisa daquilo para a profissão dela. Então, qual que é o passo a passo para conseguir? E muitas vezes as pessoas ficam se torturando, eu não tenho, mas elas nunca tiveram a chance de alguém sentar com elas e dizer, bom, vamos ver o passo a passo, porque às vezes o esquema torna aquilo tão difícil, tão inalcançável, por uma distorção cognitiva que a pessoa ela acha que não vai conseguir, quando na verdade ela consegue sim. Você já parou muitas vezes para sentar com alguém e só o fato de alguém sentar com você e olhar para o problema, você se acalma e começa a ver? Eu me lembro muito a história dos poços, né, de Agar, quando ela está ali chorando no deserto, que eles vão morrer de sede,
e um anjo ouve o choro dela e ele aparece para ela e ele diz, não, você não vai morrer, você está sendo cuidada por Deus, e ela vê um poço na frente dela. Às vezes o poço está na nossa frente, mas a gente está tão nervoso que a gente precisa se corregular com alguém. Então muitas vezes sentar com alguém, vamos ver o passo a passo, como é que eu posso fazer, faz com que a gente se acalme e possa fazer isso de uma maneira mais amorosa e mais fácil. 7. Reavalie a importância dos seus defeitos. Que muitas vezes mas olha só, porque eu tenho isso aqui, essa marquinha, esse outro. Será que isso é tão importante? Será que isso é tão relevante mesmo? Ou será que isso é uma marca lá da infância? Onde as crianças, porque muitas vezes as crianças, os adolescentes, eles são cruéis, porque as colocações deles são imaturas, diferentes das observações dos adultos. E quando a gente para olhar para aquilo que pareceu horrível na infância, quem nunca na adolescência? Eu lembro que na adolescência, uma vez tinha um baile que eu tinha que ir, era um baile desses que a gente vai com um vestido diferente. E, gente, imagina que eu tinha 14 anos e saiu uma espinha bem no meu nariz. E tudo aquilo era o fim do mundo, aquela espinha. E hoje eu fico pensando, gente, hoje a gente já muda a visão, mas para o adolescente, para a criança, aquilo é muito grande. Então, quando a gente revisita a cena, isso muda. O 8, faça um cartão de enfrentamento para cada defeito. Quem é da terapia do esquema sabe, aí a gente faz cartões de enfrentamento que colocam a origem do esquema, colocam as estratégias de enfrentamento para que a pessoa possa acessar em momentos de desregulação emocional. Por quê? Porque quando pega a mesma emoção, a gente esquece tudo, não é verdade? A gente aprende, quando realmente pega o medo, pega a raiva, pega a vergonha, a gente esquece tudo. Então, ter um cartão lembrete aqui é fundamental. Faça uma hierarquia de grupos sociais que evita e exponha-se gradualmente, mesmo com medo, mesmo com ansiedade. Então, onde eu vou? Vou no mais fácil. Então, qual que é o grupo que eu mais evito? Esse. Qual que eu evito um pouco? Esse outro aqui. Então, eu começo aí nesse que eu evito um pouco para eu ir crescendo ali, para eu ir me superando e registrando que sim, eu consigo. 10. Quando eu estiver em grupo, tente iniciar uma conversa. Então, isso envolve treino. Na terapia do esquema, na nossa formação, a gente ensina a fazer isso com técnica de cadeiras, no treino das habilidades sociais. Então, assim, é um teatrinho que se faz nas cadeiras para a pessoa dessensibilizar aos poucos nas cadeiras esses movimentos de enfrentamento, de iniciar conversas, tá bem? Bem bacana. 11, seja você mesmo nos grupos, que é tão difícil, porque olha, a Débora lá tentava tanto ser alguém melhor que acabava afastando as pessoas. E 12, pare de se esforçar tanto para hipercompensar essa sensação. Então, veio a sensação, identifica o que é isso, é voz do quê? Voz do meu esquema. Relaxa só o esquema. E se você tem dificuldade com isso, e se isso está prejudicando a sua vida, de novo eu reforço aqui, procure um terapeuta do esquema que faça técnicas vivenciais, que esteja comprometido com essa abordagem, que eu tenho certeza que ele vai mexer fundo aí nessas estruturas para que você possa ter resultados realmente diferentes nas suas interações sociais e que elas possam ser realmente nutritivas, porque relações sociais com grupos unidos por propósito, elas são nutritivas, isso nos energiza. Agora, quando a gente está em grupos que a gente está se sentindo toda hora nervoso, ansioso, provavelmente isso nos rouba muito mais energia do que nos nutre. E é isso que faz com que a gente se afaste. Então, um beijo grande para vocês. Acompanhe aqui os nossos vídeos. Para vídeos como esse, se você se interessa em conhecer seus esquemas, se inscreve aqui no canal, envie esse vídeo para outras pessoas. Muitas pessoas estão sofrendo, achando que elas são problemáticas, diferentes, isoladas, defeituosas. A gente sabe que muitos dos casos, inclusive de pessoas que acabam, cometendo atos mais extremos, vêm de pessoas que estão em isolamento social. Então faça esse favor aí, alguém encaminhe esse vídeo para as pessoas, para que elas possam entender que essas vozes são vozes esquemáticas e que elas são maiores que as vozes, que existem formas de tratar essas vozes e que elas não estão sozinhas, tá certo? Então um beijo grande e até o próximo vídeo.